O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente como os idosos podem. São as últimas catequeses sobre a velhice, como anunciado pelo Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira. E nesta quarta, Francisco, de uma forma quase poética, falou dessa aliança entre os idosos e as crianças. Aliança esta que salvará a família humana. Sua inspiração são as palavras do sonho profético de Daniel, que evocam uma visão de Deus misteriosa e, ao mesmo tempo, esplêndida, e que é retomada no início do livro do Apocalipse e se refere a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como Messias, sacerdote e rei, eterno, onisciente e imutável. Ele diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Assim disse o Papa, a última barreira de temor e angústia que a teofania sempre despertou, desaparece. O que vive nos tranquiliza. In questo intreccio dei simboli, tanti simboli sono qui, c'è un aspetto che ci aiuta forse a comprendere meglio il legame di questa teofania, questo apparire di Dio, con il ciclo della vita, con il tempo della storia, la signoria di Dio per il mondo creato. Nesse entrelaçamento de símbolos, há um aspecto que talvez nos ajude a entender melhor a ligação desta teofania com o ciclo da vida, o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver precisamente com a velhice. De fato, explicou, a visão transmite uma impressão de vigor e força, nobreza, beleza e encanto. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido. Seus cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião, acrescentou, é Zaken, de Zacã, que significa barba. La chioma candida è il simbolo antico di un tempo lunghissimo, di un passato immemorabile, di una esistenza eterna. O cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo para as crianças. A imagem de um Deus idoso, com cabelos brancos, não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica nobre e também terna. A figura que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro se sobrepõe à do antigo dos dias, da profecia de Daniel. É velho quanto toda a humanidade, e ainda mais, é antigo e novo, como a eternidade de Deus. O Santo Padre recorda que nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Ela destaca o encontro entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, o Senhor, o Filho eterno de Deus feito homem. Um belo ícone dele pode ser admirado em Roma, nos mosaicos de Santa Maria in Trastevere. Na liturgia bizantina, continuou Francisco, o bispo reza com Simeão. Esse é aquele que nasceu da Virgem, é o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne para nós e salvou o homem. E continua, que se abra hoje a porta do céu, o Verbo eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, é apresentado por sua vontade ao templo da lei pela Virgem Mãe, e o ancião o toma em seus braços. O Papa Francisco recorda ainda as palavras que o bispo reza com Simeão na liturgia bizantina, palavras que expressam a profissão de fé dos 4 primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas, acrescentou, o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que uma delas é o Filho gerado na intimidade mesma de Deus, antes de todos os séculos. Assim, a velhice, encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se, sem obstáculos, o amor que Deus colocou na criação, deve realizar este gesto de Simeão e de Ana, antes de partir. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste na sua iniciação,
bela e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. E o testemunho dos idosos, salientou Francisco, é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem. Quando l'anziano benedice la vita che gli viene incontro deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile. Quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. É doloroso e prejudicial, continuou Francisco, ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus que nasceu de uma mulher é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora de sua eterna geração, fora de sua maravilhosa força, fora de sua proximidade amorosa. Então, do próprio Francisco, uma afirmação também profética. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Potremmo, per favore, restituire ai bambini che devono imparare a nascere la tenera testimonianza di anziani che possiedono la saggezza del morire? Poderíamos, por favor, devolver às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer? Essa humanidade que, com todo o seu progresso, nos parece como um adolescente nascido ontem, será capaz de reavivar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é certamente uma passagem difícil na vida, mas também a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio, pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali.